Olá, aqui é Andréia Rosa, professora de crochê aqui do canal. E se você ainda não está inscrito, aproveita, já se inscreve para ficar por dentro de tudo que eu vou postar por aqui. E se você quer aprender crochê de uma forma fácil, rápida, dinâmica, eu tenho um grupo no Facebook onde eu consigo te orientar diretamente na sua dúvida. Você pode me mandar a sua dúvida, a sua sugestão e pode mandar também fotos do seu trabalho. É isso aí, eu gosto de ver o que você está fazendo. E para isso é só entrar para o meu grupo, o link está aqui na descrição, não esquece. E na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer um trabalho oval. Vem comigo. Então vamos para a aula. Hoje é muito simples, hoje eu vou usar apenas a tesoura, barbante número 6, mas você pode usar o que você tiver disponível na sua casa. E para esse barbante 6, eu vou usar a agulha 4 milímetros. E se você ainda tem dúvida de como saber qual agulha ideal para cada espessura de fio, eu vou deixar aqui na descrição o link onde eu explico exatamente como escolher a linha e a agulha. E a aula de hoje eu vou explicar a lógica dos aumentos nas laterais, que é para ela não ficar nem sobrando e nem faltando ponto, para ela ficar retinha. Eu vou iniciar da forma mais simples possível, como eu inicio qualquer correntinha, que é com a laçadinha inicial. Essa eu não vou apertar, observe que eu deixei ela bem frouxa, porque nesse trabalho de hoje eu vou usar essa primeira laçada como a primeira correntinha. Então, eu vou inserir a agulha aqui, eu já fiz a primeira, né, no caso a primeira correntinha que eu vou considerar, e vou fazer mais 11, para ficar no total de 12 correntinhas. 11 correntinhas. Eu fiz com a primeira 12. Eu vou fazer duas para subir a carreira. Eu vou fazer o primeiro ponto alto na terceira correntinha da agulha para trás. Uma, duas, três. Eu pego um lado da corrente, faço um ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cada corrente até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu vou trabalhar nessa laçadinha 6 pontos altos juntos no mesmo lugar. Observe que eu vou colocar a agulha sempre no mesmo espaço. 2. 3. 4. 5. 6. Caso esse espaço fique muito aberto, como a gente usou a laçada, isso não tem problema, porque se você achar que tá aberto demais esse centro, é só você puxar a ponta, que ele vai funcionar meio que um anel mágico. É só você puxar essa ponta e você regula o tamanho da abertura. Feito esses 6 pontos altos, agora nós vamos trabalhar um ponto alto em cada ponto alto até chegar aqui no final de novo. Eu vou entrar com a agulha exatamente na direção do ponto alto já feito. Fiz esse ponto alto em cima desse segundo ponto alto no caso, que lembra que eu fiz as duas correntinhas para subir, o primeiro ponto alto e o segundo. Agora, nesse último ponto alto, esse aqui eu vou considerar a curva exatamente igual do outro lado. Ou seja, eu vou trabalhar 6 pontos altos nessa mesma abertura. Aqui eu já tenho o primeiro ponto alto, então eu vou fazer mais 5. Eu fiz 4, vou fazer a última. 5. Eu não considero as duas correntes que eu subi, foi só para dar altura. Esses 5 pontos
Mas esse primeiro ponto alto que tá feito, eu já fecho aqui e esses pontos já se encarregam, fecho com ponto baixíssimo. Observa que esses pontos já se encarregam de esconder a correntinha do início. Então, fiquei com 6 pontos altos nessa curva, 6 pontos altos nessa curva, segunda carreira. Eu costumo subir assim, um ponto, uma corrente, aliás, faço um ponto baixo, exatamente no mesmo lugar onde eu fiz o baixíssimo para fechar, e mais uma corrente. Agora sim, isso aqui eu considero meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer mais um ponto alto exatamente no mesmo lugar. E nessa segunda carreira, eu já fiz um aumento aqui. Então, nós vamos trabalhar assim. Na reta, um ponto em cima de cada ponto alto. E na curva, um aumento em cima de cada ponto alto. Desses 6 que foram feitos, vão ficar 12. Observe que aqui eu fiz o último dessa parte reta. O aumento vocês já sabem, né? São 2 pontos juntos na mesma base. Isso significa um aumento. Então, eu fiz 2 aqui, no próximo, mais 2. E assim eu vou fazer por todos os 6 pontos dessa curva. Feito os 12 pontos aqui, agora eu volto na parte reta a fazer um ponto em cima de cada ponto de base. Chegando aqui, a mesma coisa, 6 pontos, eu vou fazer um aumento em cada um dos pontos na curva. Lembrando que primeiro aumento eu já fiz. Eu fiz 5 aumento agora, com o primeiro que tá aqui 6. Vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo. A nossa segunda carreira tá pronta. Terceira carreira. Sempre vou subir a carreira exatamente da mesma forma. Fiz o ponto baixíssimo, onde eu fechei a carreira, fiz uma corrente. Coloco a agulha no mesmo lugar. Faço um ponto baixo e mais uma corrente, que é o meu primeiro ponto alto esse aqui. Agora, eu vou trabalhar da seguinte forma. O aumento da carreira seguinte, ó, ele parece um Vzinho, porque os 2 pontos altos estão na mesma base. O primeiro do Vzinho, o primeiro eu faço um ponto sozinho, no segundo eu aumento. Aqui, a parte reta do trabalho. Então, é a mesma coisa, um ponto em cada ponto de base até chegar na curva. Cheguei aqui, aonde começa a curva, no caso, onde começou o meu aumento da carreira anterior. Eu vou trabalhar exatamente no mesmo esquema. Primeiro, eu faço um ponto alto sozinho, pulo para o seguinte, o segundo, um aumento. De novo, um ponto alto sozinho, o segundo desse Vzinho, um aumento. E assim eu vou até o final dessa curvinha aqui. Agora, eu cheguei novamente na parte reta do trabalho. Então, eu vou trabalhar um ponto em cima de cada ponto de base, até chegar no próximo aumento aqui. E nessa curva, exatamente como fizemos do outro lado. Lembrando que nós já fizemos no primeiro Vzinho daqui desse lado, já fizemos um sozinho e um aumento. Então, nós vamos fazer agora até chegar aqui para poder emendar. Aqui o último aumento dessa carreira. E já emendo em cima
Desse que eu considero, lembra que eu fiz um ponto baixo e uma corrente? Esse é o meu primeiro ponto alto, né? Eu considero como primeiro ponto alto. Fecho com um ponto baixíssimo. Eu vou colocar em cima da mesa para você observar o detalhe. Enquanto a gente tá fazendo, tá na mão, a gente tem que segurar, você vai amassando, ele parece que tá todo tortinho. Eu sei que o trabalho tá certo a hora que eu coloco numa base reta. Ele não tá faltando, ele não tá sobrando em lugar nenhum. De acordo com a tensão do meu ponto, a agulha, a linha, porque tudo influencia, essa medida é a quantidade exata para mim, para minha forma de trabalhar. Lembrando que cada pessoa tem um estilo de trabalhar diferente no sentido da tensão da mão. Tem gente que puxa o ponto, ele fica um pouco mais frouxo, um pouco mais apertado. Tem gente que se adapta melhor com esse barbante 6 que eu tô usando e a agulha 4, tem gente que usa agulha 3, 3,5, tem gente que usa uma agulha maior do que a minha. E tá tudo bem, desde que o seu trabalho fique plano, fique reto, que é a intenção desse trabalho hoje. Vou mostrar aqui para você umas amostras que eu fiz com mais e com menos ponto aqui nessa curva. Essa daqui eu fiz 5 pontos nessa curvinha. 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui eu já comecei na reta aqui de novo. Tem gente que com 5 pontos altos é o suficiente, o trabalho fica reto, fica perfeito, ótimo. Para mim, do jeito que eu trabalho, 5 pontos é pouco. Vou colocar aqui para você ver. Observe que ele fica, eu posso até baixar ele. Mas ou eu abaixo, ou o centro dele dá uma subida, ou eu deixo ele aqui reto e as laterais dão uma subida. Tá meio repuxado aqui dos lados. Por quê? Nesse caso, está faltando ponto. Essa daqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo que 7 para mim já começou a ficar muito. Que vai acontecer exatamente isso. Ou o trabalho vai ficar nesse formato, parecendo um ossinho, né? Vamos assim dizer, com as laterais arredondadas maior do que o centro. Ou se eu quiser esticar aqui, por exemplo, eu faço um tapete assim, depois eu dou uma esticada, pá. Conforme você vai aumentando o trabalho, isso aqui, por mais que você estique, além dele voltar, porque o natural do algodão, né, no caso do barbante, o natural dele é voltar para a forma original. E caso você estique demais, isso aqui com muito ponto vai começar a fazer isso. Entendeu? Ele vai, porque tá sobrando ponto, então ele vai ondulando. Se eu diminuir aqui, a tendência é ondular aonde tem excesso de pontos. E não é legal, né? Um tapete com essa saliência, que você vai sim enroscar, vai tropeçar, nem excesso e nem ponto a menos. Se eu vou fazer hoje um tapete nesse formato, o meu ideal são 6 pontos. Como você vai saber qual é o ideal para você? Só você fazendo e testando. Não tem outra forma, não existe uma solução mágica. E você tendo esse entendimento, o restante dos aumentos é exatamente a mesma coisa. Eu fiz aqui, no caso desse meu que tá reto. Só para entender a lógica dos aumentos. Aqui eu fiz 6 pontos na primeira carreira. 6 de um lado, vinha a parte reta, 6 do outro. E isso independente do tamanho, tá? Aqui eu fiz uma amostra pequena com 10 pontos central e os 2 da lateral. Então, eu fiz uma correntinha de 12. O comprimento da correntinha não altera essa lógica aqui. Só vai aumentar a parte reta. A curva é sempre a mesma lógica. Então, aqui eu fiz 6 pontos altos. Na segunda carreira, eu fiz um aumento em cada ponto. Na terceira carreira, eu fiz um sozinho e um aumento, um sozinho e um aumento, e a lógica é sempre a mesma. Na próxima, eu faria
dois sozinhos e um aumento, dois sozinhos e um aumento. Isso dos dois lados. A parte reta é sempre reta. Aí na seguinte, três sozinhos e um aumento. Depois, quatro sozinhos e um aumento. É sempre assim, independente do tamanho que você quer o tapete. Espero que vocês tenham entendido. Pratiquem bastante para entender, para conhecer qual é o ideal de cada uma. E a aula de hoje é essa. Ah, sim, e quase que eu me esqueço, gente. Falta finalizar a peça. Vou mostrar para você como finalizar isso daqui para ficar bonitinho, retinho, sem um nó, sem a aparência exatamente. Eu vou cortar o barbante. E aqui eu vou puxar essa ponta. Aqui eu fiz o ponto baixíssimo. Eu pulo esse e vou no seguinte, de trás para frente, puxo essa ponta solta. Puxo a ponta para trás. E nesse ponto aonde a ponta tá saindo aqui, eu vou puxar ela para trás também. Então eu venho de trás para frente e entro no meio da correntinha. Opa, aqui no meio da correntinha. E puxo esse ponto para trás também. Observe que ficou como se fosse uma correntinha mais alongada. Aí eu vou regular a distância dela. Achou o foco? Achou. Aí eu vou regular a distância dela aqui. Observe que já ficou tudo igual, ó, ela já não tem nem muita diferença mais. Aí agora eu vou virar o trabalho e essa ponta que ficou aqui atrás, agora sim, eu vou passar por baixo dos pontos que já estão feitos aqui. Pego um fiozinho, passo por baixo. É aleatório, tá? É em qualquer um, não tem um ponto certo para você puxar isso, não. Pego o outro, puxo, passo por baixo, vou puxando umas 3, 4 pontinhos assim para esconder a ponta. Até aqui já tá bom. Agora eu vou abrir esse ponto, como o meu barbante são 6 fios, número 6, eu vou deixar aqui metade para cada lado. Desfiei o barbante. Agora, um ladinho só, eu vou passar embaixo de mais... Passar embaixo de outro aqui, só para separar. Pronto. Agora, eu dou um nó. Um nozinho normal. O primeiro nó, eu não aperto, né? Não puxo, para não repuxar o trabalho. Só encostar aqui no final dele. O segundo nó, eu já dou mais uma apertadinha mais. E o terceiro também, que é para dar mais segurança. Aí, para esconder esse nozinho, para não ficar feio esse acabamento, aí eu venho aqui de novo, por baixo dos pontos já feitos. Agora, eu vou puxar os dois fios, né? No caso, que eu desfiei ele, ficou 2. Eu puxo e vou ajeitando com a mão. Observe que o nozinho já escondeu. Puxo mais um pouquinho. E esse aqui é a gosto, né? Você pode ir puxando a quantidade que você quiser, até chegar na direção que você quiser. Agora sim, pego a tesoura, corto. E aqui só esse processo de você esconder o nó, você já escondeu a ponta, já escondeu tudo. E esse fio que ficou do início é a mesma coisa. Eu vou só fazer o processo do nozinho. Desfio ele aqui. E agora eu vou passar um ladinho, a mesma coisa. Um lado só, em qualquer fio, que já tá a trama lá feita, né? E
o nó. O primeiro eu só aproximo, não aperto, não puxo. O segundo eu dou uma puxadinha mais forte. O terceiro, mesma coisa. E escondo essa pontinha só para efeito de esconder o nó. Só por isso, porque soltar isso aqui já não solta mais. Vem pra cá. E mesma coisa, ó. O nozinho já tá escondido. Aí é só cortar a linha e o trabalho, o arremate, né? A finalização do trabalho tá feito. Esse é o nosso avesso, esse é o direito. E é isso que tinha faltado. Quase me esqueci da finalização. Mas é isso aí, gente. Viu só? Nem é tão complicado assim. Tudo é questão de você testar. O que serve para mim não vai servir necessariamente para você, mas a lógica é sempre a mesma. Então é a gente fazer e ver o que melhor a gente se adapta. E caso você precise desmanchar e refazer, quem nunca fez isso, né? É só assim que a gente aprende. E se você gostou da aula de hoje, já aproveita, se inscreve se você ainda não se inscreveu. Se inscreve agora aqui no canal e entra pro meu grupo, que o link tá aqui na descrição, não esquece. Tô te esperando lá, hein? Até mais!